Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, para a gente dar início à nossa revisão de Direito Constitucional para o concurso de Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, TRF6, Minas Gerais. Vamos lá? Meus amigos, obviamente uma revisão focada, né, no perfil da FGV para a magistratura e mais precisamente para a magistratura federal, já que inclusive aí nos últimos concursos públicos que nós tivemos para os TRFs, a GV realmente dominou as bancas, então nós temos uma boa noção, né, do que a banca gosta de cobrar, claro, né, aqui é uma revisão, a gente vai trazer os principais tópicos que a gente aposta, né, dentro, inclusive considerando aí o cenário atual, né, para você se preparar para essa prova, tá bom? Maravilha. Deixa eu já colocar aqui o nosso material na tela, tá aqui, nossa revisão, e eu começo trazendo para vocês a classificação das normas constitucionais do professor José Afonso da Silva, né? Por quê? A Eduardo, a banca não vai cobrar simplesmente essa classificação, realmente, só a classificação ela não vai, né? Muito dificilmente ela vai fazer isso. Só que ela tem feito uma questão muito clássica, que já caiu, né, nos concursos para magistratura, e que caiu até em concurso de delegado que ela elaborou. Então temos aí pelo menos umas 5 vezes essa mesmo perfil de questão sendo cobrada pela FGV nos últimos 2 anos. Então é uma questão muito forte para vir para você. Então vamos lá? Olha só. Ela parte então desse conhecimento das normas constitucionais do Zé Afonso. Você se lembra que essas normas constitucionais, quando têm eficácia plena, já podem produzir todos os seus efeitos essenciais, né? Dentro de qualquer caso concreto, independentemente de regulamentação, e, portanto, teriam ali a aplicabilidade direta, imediata e integral. Do outro lado, nós temos também as normas constitucionais de eficácia contida, que também podem produzir todos os seus efeitos, independentemente de regulamentação, contudo, elas mesmas pedem ali, né, uma legislação, pedem uma norma regulamentadora para que contenha, para que diminua, para que restrinja os seus efeitos, no caso concreto, tendo aplicabilidade direta, imediata, porém restringível. Agora, chegamos onde nós precisamos chegar, que são as normas constitucionais de eficácia limitada, porque a questão que a GV elabora é em cima dela, né? Veja, a norma constitucional de eficácia limitada, ela é aquela que ela não pode produzir todos os seus efeitos enquanto não houver a sua regulamentação. Ou seja, é uma norma que, embora seja constitucional, embora esteja na Constituição, não pode produzir todos os seus efeitos essenciais. Agora, isso não significa que ela não possa produzir efeitos, porque ela pode sim. Então, a norma constitucional de eficácia limitada é aquela que ainda não preenche todos os elementos necessários para que ela produza todos os seus efeitos. E, portanto, ela precisa, ela necessita de uma regulamentação para poder produzir todos esses efeitos. O que leva a sua aplicabilidade a ser indireta, imediata e reduzida. Contudo, perceba, essa norma constitucional de eficácia limitada, ela pode sim produzir efeitos. O que ela não pode é produzir todos, tá? Inclusive, ela é dividida em normas de princípios institutivos ou organizatórios, que estão dedicados à organização do Estado e dos poderes, ou normas de princípios programáticos, que aí normalmente são políticas públicas, direitos fundamentais sociais. E aí você precisa se lembrar, né? Quais efeitos uma norma constitucional de eficácia limitada pode produzir, né? Veja, uma norma constitucional de eficácia limitada pode produzir 3 efeitos, né? No mínimo 2, mas se ela for de princípio programático, ela vai poder produzir 3. Então, no mínimo 2, mas se for de princípio programático, vai poder produzir 3, pelo menos, tá? Vamos lá, porque é isso que a GV vai te cobrar. Olha só esse cenário. Então, eu tenho uma norma de eficácia limitada de princípio programático e, basicamente, o que acontece? Deixa eu descer aqui, né? O que acontece nesse cenário? Eu tenho ali ou a declaração de inconstitucionalidade de uma norma regulamentadora, ou mesmo a não recepção da norma regulamentadora. Deixa eu exemplificar, vou desenhar isso para vocês como é que fica, e aí vocês vão entender. Basicamente, a GV diz o seguinte, olha, eu tenho aqui uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático. Ou seja, eu tenho um direito fundamental social, né, aqui, que depende, obviamente, então, de norma regulamentadora para poder produzir todos os seus efeitos. E aí,
ela conta um caso lá que o João tinha uma lei que favorecia o João. Aí essa lei pode ser antes ou depois da Constituição, ela troca. Tem caso que ela dá antes, tem caso que ela dá como se fosse depois. Então, por exemplo, eu tinha aqui uma lei 1 que era contrária, né, a essa nova norma constitucional. Aí, basicamente, ela quer saber se essa norma constitucional de eficácia limitada pode revogar, né, a lei 1, ou seja, se ela vai produzir o efeito de não recepcionar a lei 1. E sim, ela realmente vai produzir esse efeito, ela não vai recepcionar a lei 1. Então a lei 1 não será recepcionada por ela, tá? Ou então ela diz que, na verdade, você tem uma lei aqui posterior à Constituição, e aí ela quer saber se essa norma constitucional de eficácia limitada pode realizar controle de constitucionalidade, ou seja, declarar a inconstitucionalidade da lei 2, e pode sim. Então aqui estão os dois primeiros efeitos que uma norma constitucional de eficácia limitada pode produzir. Ela pode produzir o efeito de não recepcionar a norma regulamentadora anterior que seja contrária a ela e também de declarar inconstitucional eventuais normas regulamentadoras criadas depois dela. São os dois primeiros efeitos. Só que, preste atenção, como se trata de uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático, nós estamos tratando de direito fundamental, né? Realmente é uma norma que vai estar estabelecendo ali um tratamento, muito provavelmente, de um direito fundamental. E aí você se lembra, os direitos fundamentais, eles têm aplicação imediata. Quem diz isso, né, em relação aos direitos fundamentais, ainda que não diga a questão que se trata de direito fundamental, você precisa entender, os direitos fundamentais têm aplicação imediata, está no artigo 5º, parágrafo 1º. Mas ainda que não seja direito fundamental, você também se lembra que as normas constitucionais, elas seguem, na interpretação constitucional, o princípio da máxima efetividade, ainda que seja de limitada, né? Ainda que seja de eficácia limitada. Portanto, né? E aí ela dá lá o caso do João contra o Pedrinho e diz que a lei favorecia o João, mas que a norma constitucional de eficácia limitada favorece o Pedrinho. E aí ela quer saber qual norma vai resolver o caso e quem é que vai ganhar. Perceba, se a norma constitucional de eficácia limitada favorece, nesse nosso caso, o Pedrinho, então quem vai ganhar é o Pedrinho, né? Porque vai prevalecer a norma constitucional, tá certo? E ela vai poder ser aplicada diretamente ao caso? Vai. Então eu posso aplicar essa norma constitucional de eficácia limitada diretamente a um caso concreto e resolver ele? Sim, esse é o terceiro efeito que uma norma constitucional de eficácia limitada pode produzir. Ainda mais se ela for de princípio programático, tá? Ainda mais se ela for de princípio programático. Ela pode ser aplicada diretamente ao caso, tá? Isso não há nenhum empecilho a isso. Agora, é claro que para ela ser aplicada, ela vai ser aplicada na medida em que for possível, tá? Considerando o fato dela não estar regulamentada. A GV tem cobrado muito esse caso, tá? Bem, agora falando de controle difuso de constitucionalidade, nós temos que lembrar que no âmbito dos tribunais nós precisamos seguir a cláusula de reserva de plenário, né? Então, diz lá o artigo 97 da Constituição que no âmbito dos tribunais, quando eu tenho declaração de inconstitucionalidade, eu só posso fazer isso pelo pleno do tribunal ou pelo seu órgão especial por maioria absoluta, né? E a súmula vinculante número 10 nos diz que nós temos que observar também essa reserva de plenário quando houver o afastamento de uma determinada norma, mesmo sem a declaração de inconstitucionalidade, para evitar o jeitinho brasileiro, né? Ah, a norma é inconstitucional, mas se a gente declarar isso, tem que mandar para o pleno. Então não vamos declarar, só vamos afastar a aplicação dela no caso concreto, né? E não vamos dizer que ela é inconstitucional, só vamos afastar a aplicação. Nesse caso, tem que mandar de qualquer maneira para o pleno também. Tem que mandar também do mesmo jeito, tá? Agora, existem casos em que eu não preciso observar essa cláusula de reserva de plenário, né? Os principais são esses. Quando a turma, a Câmara, né, a sessão de julgamento, vai declarar que a norma é constitucional. Porque, perceba, o que se exige reserva de plenário é a declaração de inconstitucionalidade. O contrário, não. Então, para declarar que a norma é constitucional, não precisa mandar para o pleno ou para o órgão especial, tá? Outra, se houver precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do plenário do órgão especial do próprio tribunal em que nós estamos falando, também não precisa observar a regra
de reserva de plenário. Você pode seguir o precedente, beleza? E por fim, né, os casos de análise de recepção, porque a análise de recepção não se trata de controle de constitucionalidade, portanto, obviamente, né, também não precisa observar reserva de plenário, beleza? Maravilha. Agora, trago para vocês um caso extremamente importante, que eu aposto bastante para essa prova de vocês, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que quando eu tenho relações tributárias de trato sucessivo, aquelas relações tributárias que se repetem no tempo, né? De tempos em tempos você tem que pagar aquele tributo, né? E eu tenho eventual decisão superveniente do Supremo com efeitos erga omnes, essa decisão do Supremo superveniente pode, né, impedir, pode paralisar, né, pode suspender os efeitos de eventual coisa julgada que favorecesse ali, né, o, o, o polo passivo, né, a pessoa que tinha o dever de pagar o tributo. Então, o sujeito passivo, né, isso que eu queria falar, o sujeito passivo da relação tributária. Então, é muito simples, ela vai te contar um caso, vai falar lá que o Joãozinho, né, teve uma decisão judicial transitada em julgado que isentou ele do pagamento de um tributo, ou que concedeu a ele ali uma alíquota menor, portanto ele paga menos tributo, né, e a decisão transitou em julgado. Só que passa um tempo e o STF vem e diz: olha, essa norma aí, essa lei que prevê esse tributo, ela é constitucional, inclusive nesse caso aí, nesse tipo de situação. Traduzindo, no caso do Joãozinho, essa norma pode e deve ser aplicada, e portanto ele deve pagar o tributo, e não ficar isento, e não ter uma redução de alíquota. Portanto, ele deve pagar. Só que essa decisão vem bem depois do trânsito em julgado, né? E aí fica a pergunta: essa decisão do Supremo aqui vai atingir o trânsito em julgado da ação do Joãozinho? Vai, só que só vai atingir daqui para frente, né? Não vai voltar para trás, não volta. Ela só vai para frente. Então, segundo o Supremo, os efeitos temporais dessa decisão é só da decisão em diante. E ainda assim, né, vai obrigatoriamente ter que observar os princípios constitucionais tributários, como anterioridade, anterioridade nonagesimal, legalidade, etc. Tá certo? Então, essa foi a decisão do Supremo. Maravilha. Agora, trago uma outra decisão também de controle de constitucionalidade muito relevante, em que o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: olha, no controle de constitucionalidade formal, que é aquele que você controla o processo legislativo, né? Quem é que pode criar lei sobre isso, quem tem iniciativa para propor o projeto, as regras de processamento ali do processo legislativo, o rito, né, em si. Veja bem, eu só vou ter esse controle formal em face das normas constitucionais, tá, de processo legislativo. Ó, até escrevi errado, né? Face das normas constitucionais de processo legislativo. Então, normas, eventuais normas do regimento interno da casa, então também tenho normas do regimento interno da casa, não servem como parâmetro de controle de constitucionalidade, não. Então, se por um acaso, na aprovação daquela lei, deixou de observar apenas normas do regimento interno, não se pode declarar inconstitucionalidade. Não cabe aqui uma ação de controle para declarar apenas que aquela lei é inconstitucional, porque ela feriu as normas do regimento interno. Ela pode ser muita coisa, mas não é inconstitucional, tá? Então, só é inconstitucional se ferir as normas constitucionais de processo legislativo. Beleza. Agora, venho para uma outra questão que a FGV tem cobrado bastante nos concursos da magistratura, tá? Esse é um tema que a GV tem cobrado muito nos concursos da magistratura. Vamos ver. Esse caso é o seguinte, olha só. Eu tenho, né,
uma determinada matéria de competência concorrente, e aí a questão te diz que, e você sabe disso, né? Que a União, nessas matérias, ela tem que criar as normas gerais, enquanto os estados deveriam criar as normas específicas. E aí o parágrafo terceiro diz o quê? Que, olha, quando a União não cria a norma geral, os estados, então, exercem uma competência legislativa plena, né? E aí eles fazem o quê? Criam uma norma completa, que vai ter uma parte geral de normas gerais e uma parte de normas específicas. Só que o próprio parágrafo 4º diz que a superveniência da lei federal, traduzindo, se depois que os estados tiverem criado essa norma plena, né, se depois disso a União cria finalmente a norma geral federal, que ela já deveria ter criado antes, mas não criou, agora ela vem e cria. É uma norma federal superveniente. O que essa norma geral superveniente fará, meus amigos? Ela vai suspender a eficácia, vai suspender, né, a eficácia dessa legislação estadual em relação àqueles dispositivos que sejam contrários, tá, à norma geral da União. Então, ela suspende não tudo, suspende aquilo que for contrário. Agora, Eduardo, se for totalmente contrário, né, porque pode dizer, olha, essa norma estadual é totalmente contrária à norma federal. Opa, o que vai acontecer? Eu vou ter uma lei sem eficácia, né? Literalmente é isso. Se essa norma estadual for totalmente contrária à norma federal, perceba que esta lei estadual aqui, né, ela será uma lei sem eficácia. Tá com a eficácia suspensa, então ela é uma lei sem eficácia. E aí a FGV quer saber de você se essa lei estadual sem eficácia pode ser objeto de ADI, se você pode propor uma ADI contra uma lei sem eficácia. E a resposta é sim, você pode sim, tá? Inclusive você pode até mesmo propor contra as duas, contra a norma federal e contra a estadual, né? Vai depender do caso que ela narre, ela já narrou casos assim, tá? Você poderia propor também contra as duas. Então, é essa questão que ela vai colocar para você. Ela vai lá no controle, na possibilidade de controle de constitucionalidade dessa lei estadual que está com a eficácia suspensa por completo, porque ela é totalmente contrária à norma federal. Fica ligado nisso. A GV tem gostado de perguntar bastante isso, tá? Na magistratura, várias provas em que ela perguntou exatamente isso, meus amigos. Maravilha. Agora, trago para vocês uma outra questão que a GV tem gostado muito de colocar nas provas da magistratura. Ela tem gostado demais de trabalhar esse tema de restrições de direitos fundamentais a partir da teoria interna e da teoria externa. Então ela está cobrando as duas, inclusive fazendo comparações, várias questões nesse sentido aí nos últimos anos, tá? E aí é bem simples, olha, você sabe que o direito fundamental ele tem um núcleo essencial, um núcleo pétreo, né, ali aquele núcleo duro que não pode ser atingido, não pode ser restringido, não pode ser limitado. Entretanto, a parte periférica ela pode sofrer restrições, né? Então a gente adota aquela teoria, né, de que o direito fundamental não há direito fundamental absoluto, né? Ele tem ali são direitos relativos, então eles podem comportar restrições, né? Então o núcleo essencial não pode ser atingido, mas eu posso promover restrições na parte periférica. Tá. Só que como é que isso encaixa na teoria interna e externa? Bem, muito simples. A teoria interna e externa quer tratar exatamente da possibilidade de restringir esse direito. A teoria interna vai dizer o seguinte, olha, um direito fundamental, né, um determinado direito fundamental, ele já traz as suas restrições em si mesmo. Ou seja, todas as restrições de um direito fundamental já estão previstas no próprio direito. Ou seja, eu tenho a definição do direito já com as suas restrições. Então eu olho para o direito e já enxergo o direito com as restrições. É uma coisa só, tá? Forma uma unidade. O direito com as suas restrições formam uma unidade, porque os limites, as restrições a esse direito são chamados de imanentes, já estão dentro do próprio direito. Então, limites ou restrições imanentes.
Do outro lado, a teoria externa, e é essa que é adotada no Brasil como regra, tá? A regra no Brasil é a teoria externa. A gente até tem um exemplo ou outro de adoção de teoria interna, mas a regra no Brasil é teoria externa, né? Teoria lá do Robert Alexi, a teoria do Robert Alexi, tá? E é a única, portanto, que é compatível com aquela teoria da proporcionalidade, né, ou da ponderação, do sopesamento, da ponderação, né, do sopesamento. A única que é compatível com essas teorias é a teoria externa, né? Porque a teoria externa, ela diz o seguinte, olha, os limites de um direito não estão dentro dele, não estão nele, estão, na verdade, em outro direito. Ou seja, para que eu promova, para que eu proteja um outro direito, eu vou realizar restrições neste direito aqui. Exemplo, olha, para promover, para proteger o direito à vida, eu vou restringir o direito à liberdade. Então, por exemplo, eu vou lá e crio o crime de homicídio. Se você mata alguém, eu restringo a sua liberdade. Então, para proteger o direito à vida, eu restringi o direito à liberdade. Então, essa é a lógica. Os limites, as restrições de um direito não estão dentro do próprio direito. Na verdade, vem de outro direito. Então, eu tenho aqui dois direitos. Né? Fica muito claro. Opa, ficou horrível isso aqui. Né? Eu tenho aqui, então, dois direitos em que o limite que vai, né, acabar ocorrendo em um determinado direito é provocado por outro direito, tá certo? Então, é exatamente isso a teoria externa vai dizer para nós, olha, quando eu tenho dois direitos, um pode promover restrições no outro para proteção daquele que está prevalecendo naquela determinada situação, tá certo? E aí, obviamente, para promover essa restrição, vou precisar observar a proporcionalidade, né, dentro daquela perspectiva de ponderação, e aqui, inclusive, deriva da própria compreensão do direito fundamental como mandamento prima facie, né? Tá ligado a aquele conceito do Alex, né? Olha, todo direito fundamental tem uma dimensão de princípio e, portanto, é um mandamento prima facie, traduzindo. É um mandamento que eu conheço inicialmente, prima facie, né? Isso inicialmente, o seu conteúdo prévio, mas o seu conteúdo final, efetivo, eu só descubro no caso concreto. Então, eu vou precisar de uma certa situação para revelar o conteúdo completo do direito. Então, é um conhecimento prima facie. Ele direciona o julgador, né, trazendo ali o famoso mandamento de otimização. Deve otimizar o conteúdo daquele direito dentro da sua aplicação. Tá certo? Maravilha. Agora, uma coisa é a restrição. Perceba que a restrição ela é geral e abstrata. Né? Eu estou fazendo ela por lei ou dentro da própria Constituição. Então, perceba, quando eu dei o exemplo do Código Penal lá, do crime de homicídio, está na lei. É uma restrição geral e abstrata, vale para todo mundo, né, que se encaixe naquele dispositivo. A mesma coisa em relação à pena de morte em caso de guerra declarada, está na Constituição. Então, a restrição ela tem que ser feita exatamente assim, ou pela própria Constituição ou por lei, né, sempre para proteger, então, o outro direito fundamental. Agora, isso é diferente da colisão, porque na colisão, né, eu preciso, na verdade, de um caso concreto em que um direito A está colidindo com o direito B. Aqui não é geral, é abstrato. Aqui é um caso que não vai estar previsto na lei. Né? Na verdade, é um caso em que um direito vai colidir efetivamente com o outro, como, por exemplo, no caso do testemunha de Jeová, que se nega a fazer a transfusão sanguínea. Ali não é restrição em si, né? Ali, na verdade, é colisão. É óbvio que tanto a restrição quanto a colisão vão provocar limitações a um determinado direito fundamental em razão de outro, ou seja, teoria externa, tá certo? A teoria da colisão, ela vem da teoria externa, obrigatoriamente, beleza? Maravilha. E quem resolve esse problema é sempre lá o postulado, né, ou a regra, ou o princípio da proporcionalidade, tá certo? Veja, esse postulado, esse princípio da proporcionalidade, ele é dividido em três sub-regras: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação me leva ao quê? A promover o direito que vai prevalecer. Então lá, qual direito vai prevalecer? A liberdade religiosa ou é a vida, no caso do testemunho de Jeová? Tá, eu pego o direito que vai prevalecer
e promovo ele ao máximo. Então eu tenho que promover ele ao máximo. Já a necessidade vai me dizer, tá, mas do outro lado você tem um direito que está sendo afastado, que está cedendo, que está perdendo. Sim, então você deve sacrificar ele o mínimo possível. Então a necessidade me diz isso, olha, sacrifique o mínimo possível esse direito que está cedendo. Tudo bem. E ainda tenho que observar a proporcionalidade em sentido estrito, que me diz o quê? Olha, o ganho que você tem com o direito que prevalece precisa ser maior, né, que é o maior da matemática, né, do que a perda que você tem com o direito que está cedendo. Tem que ser maior, tá? Precisa comprovar uma relação bônus e ônus aqui. Tá. Bem, agora nós vamos tratar de alguns direitos fundamentais em espécie que a gente aposta para essa sua prova. Vamos lá. Olha só, meus amigos. Vejam bem. Vou começar falando da liberdade religiosa. Trago para vocês, primeiro, os casos em que o Supremo julgou constitucional a norma. Então, em primeiro lugar, ele julgou constitucional o ensino religioso confessional, né? Ou seja, que confesse uma determinada fé como sendo a correta. Né? Lembrando que a matrícula é facultativa, nos termos da própria Constituição. E isso estou falando de escolas públicas, porque em escolas privadas isso nunca foi um problema. Tá? Bem, segundo ponto, né? Também julgou constitucional a fixação de símbolos religiosos em repartições públicas, desde que representem ali a cultura do nosso país. 3. Julgou constitucional a lei que permite o sacrifício de animais em rituais de religiões de matriz africana. Né? Algumas religiões africanas acabam sacrificando animais nas suas liturgias ali, nas suas, nos seus rituais. E em razão disso, né, o Supremo Tribunal Federal entendeu que nesse caso não há maus tratos com os animais, mas prevalece a liberdade religiosa, tá? Por fim, o Supremo também julgou constitucional a utilização de vestimentas, né, acessórios, indumentárias religiosas, desde que não, tá, inviabilize a identificação da pessoa. Isso para fotos de documentos oficiais. Então, você vai lá tirar sua identidade, sua carteira de motorista, seu passaporte. Você pode estar com um turbante lá ou qualquer outro elemento, né, religioso, desde que ele não tampe o rosto, tá? Então, o rosto precisa ficar visível para adequada identificação da pessoa. Maravilha. Agora, vamos aos casos que o Supremo declarou inconstitucional. Então, primeiro, né, que eu trago para vocês seriam as leis que obriguem, tá, instituições públicas ou mesmo privadas a manterem um exemplar de um determinado livro religioso, sei lá, o Alcorão, por exemplo, ou a Bíblia, etc. Tá? Segundo caso que ele declarou inconstitucional foi a proibição da difusão de conteúdo religioso em emissores de rádio difusão comunitária. Perceba, não posso proibir, né? Há uma ampla liberdade ali de divulgação do conhecimento e da fé religiosa. Por fim, ele também declarou inconstitucional qualquer tentativa de proibir o proselitismo religioso. Proselitismo é aquele direito de ser chato, né? De você ficar tentando convencer o outro de que a sua religião é a certa e a do outro é que é errada, de que a sua é de Deus e a dele é do capeta. Né? Então, o proselitismo não pode ser proibido, segundo o Supremo, porque ele compõe a liberdade religiosa. Tá? Bem, agora trago para vocês um caso específico de liberdade religiosa que eu aposto bastante para a sua prova, tanto que eu até destaquei. Né? Estão aqui as teses que foram fixadas para o caso do testemunha de Jeová que se nega a fazer transfusão sanguínea. A FGV vai te contar um caso, vai te narrar lá que Joãozinho, que Pedrinho sofreram um acidente, foram parar lá no hospital, tem que fazer transfusão, e você precisa conhecer isso daqui. Né? Primeiro, o Supremo disse o seguinte, olha, a liberdade religiosa pode prevalecer nesse caso, só que para isso tem que preencher alguns requisitos. Fora isso, prevalece a vida. Então eu vou te contar quando é que prevalece a liberdade religiosa. Nos demais casos, todos prevalece a vida. Então vamos lá. Para que prevaleça a liberdade religiosa, essa escolha, essa recusa ao tratamento
e a transfusão tem que partir de alguém que seja maior, tem que ter mais de 18 anos, meus amigos. Aqui já é o primeiro requisito, né? E também, além de ter mais de 18 anos, tem que ser civilmente capaz. Então, não basta ser capaz, é preciso ser maior também. Porque, veja, o emancipado, ele é capaz, civilmente capaz, mas ele é maior? Não. Então, não basta ser capaz, é preciso obrigatoriamente ser maior também. Então, falou lá, 16, 17 anos, emancipado, não pode. Acabou. Já não vai obrigatoriamente vai ter que fazer a transfusão, acabou, né? Então, tem que preencher os dois requisitos, tem que ser maior e capaz, tá bem? Beleza. Além disso, né, tem também, né, obrigatoriamente que manifestar uma decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida. Então, essa decisão de não receber a transfusão, ele tem que ter sido informado. Olha, se você não fizer a transfusão, você vai morrer, né? Tem que ter aquela informação. Olha, você foi avisado das consequências. E aí, você vai fazer ou não vai? Não, não vou. Então, tudo bem, se é maior, é capaz, está informado, toma a decisão livremente, sem nenhum tipo de confusão mental, né? Porque a pessoa percebe, ela tem que estar totalmente inequívoca ali. Então ela não pode estar com nenhum tipo de confusão mental, nem nada disso. Então, ótimo, chegou ali, tomou essa decisão livre, obrigatoriamente vai ter que respeitar então a decisão daquela pessoa. São os três requisitos que nós temos: ser maior, ser capaz e a decisão ser inequívoca, livre, informada e esclarecida. Se for assim, prevalece a liberdade religiosa. Fora isso, prevalece a vida. Então, se falou que ele é menor, prevalece a vida. Falou que ele é civilmente incapaz, prevalece a vida, né? Acabou, falou que ele chegou desacordado no hospital, prevalece a vida, né? Chegou no hospital, não informou nada, prevalece a vida, tá certo? Então é isso. Agora, ele pode antecipar a manifestação de vontade dele? Pode, claro que pode. Ele pode fazer um testamento genético, vital, registrar em cartório o que ele pretende se submeter ou não de tratamento caso ele fique desacordado. Ele pode avisar os próprios médicos caso ele chegue no hospital ainda, né, de forma sã, ele pode ir lá e pedir para fazer a manifestação de vontade, lá informar antes que ele perca a consciência. Tranquilo, isso ele pode fazer. Aí tem que ser respeitado também. A antecipação de vontade pode ser, sem dúvida alguma, realizada e ela deve ser respeitada. Agora, o que não pode? Pai, mãe, tutor, curador, mulher, marido, etc., suprir a vontade da pessoa. Isso não pode de maneira alguma. E, por fim, a gente precisa lembrar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, esses testemunhas de Jeová, eles fazem jus também, obrigatoriamente, tá, a todo e qualquer tratamento que haja disponível no SUS que seja alternativo à transfusão. Então, se eu tiver lá no SUS um tratamento alternativo disponível, o testemunho de Jeová vai fazer jus a esse tratamento, beleza? Ainda que não seja na cidade dele. Ah, Eduardo, não tem aqui na cidade dele, só tem numa cidade que fica a 400 quilômetros daqui. Ele vai poder realizar esse tratamento nessa cidade que fica a 400 quilômetros daqui? Vai, tá? É isso, o Supremo também garante isso. Claro, esse tratamento alternativo é um direito de quem é maior, capaz e está tomando a decisão de forma inequívoca, livre, informada, esclarecida. Menor, não. Incapaz, não. Tá? É isso. Maravilha. Bem, agora trago para vocês as principais decisões dos tribunais superiores sobre os direitos LGBT+, né? Também outra que tem caído bastante aí nas provas da GV em magistratura. Nós temos aí, em primeiro lugar, o reconhecimento das uniões homoafetivas, seja como união estável, como casamento, inclusive regulamentado pelo CNJ, o direito de adoção. Sabemos, inclusive, que esses casais eles têm direito à licença maternidade e à licença paternidade, tá? E um detalhe interessante sobre a licença maternidade é o seguinte: se for um casal de lésbicas e uma delas for a genitora, né, estiver gestando ali, por exemplo, né, conseguiu ali a doação do material genético masculino de uma outra pessoa e está gestando, né, a criança, a gestante fará jus à licença maternidade e a sua companheira fará jus a um equivalente da licença paternidade. Agora, caso a gestante não tenha, né, não goze de licença maternidade, sei lá, ela é desempregada,
pronto, aí não vai ter licença maternidade, né? E aí a companheira trabalha, a companheira fará jus à licença maternidade, tá certo? Então aí passa para ela a licença maternidade, mesmo ela não sendo a mãe que está gestando, beleza? Maravilha, meus amigos. Bem, dito isso, eu quero falar com vocês agora sobre algumas decisões ainda do Supremo, né? Primeiro que qualquer tentativa de psicólogo, etc., né, de promover uma terapia de reversão sexual, a famosa cura gay, é inconstitucional. Segundo, proibir doação de sangue por homossexuais também é inconstitucional, tá? Terceiro, é crime de racismo e de injúria racial, né? Qualquer discriminação contra homossexuais e transexuais. Então, as discriminações e as injúrias contra homossexuais e transexuais em razão do seu sexo ou sexualidade, né, e da sua identidade de gênero, encaixa como racismo e como injúria racial, tá? Bem, isso o Supremo tomou, né, como decisão aí judicial, equiparando, né, esses crimes. Bem, por fim, temos aqui que a Lei Maria da Penha, ela se aplica a travestis e a mulheres trans. Isso já era pacífico no STJ, só que o Supremo agora, além de entender isso, de que se aplica a travestis e a mulheres trans, também entendeu que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha, né, a casais homoafetivos do sexo masculino, dois homens, né, dois gays, tá? Dois homens. E se estiver presente fator que insira o homem vítima da violência na posição de subalternidade na relação. Aí se aplica também ao casal com dois homens, tá? Sem qualquer mulher. Beleza? Maravilha. Bem, agora nós vamos falar das principais decisões do Supremo sobre o público T+, né? Os transexuais. Veja, nós temos aqui, né, claramente que para o Supremo Tribunal Federal o público T+, tem um direito fundamental subjetivo à alteração do seu nome, da sua classificação de gênero no registro civil, então trocar lá de homem para mulher, de mulher para homem, ou para sem gênero, né, etc., independentemente de realização de qualquer procedimento, seja cirúrgico, de terapia hormonal, etc. Isso tanto na via judicial quanto na via administrativa, de chegar lá no cartório e pedir, e o cartório tem que fazer, tá? Segundo o STJ, inclusive, o SUS e os planos de saúde são obrigados a cobrirem cirurgias de transgenitalização, cirurgia de feminilização da voz, essa é a novidade, por isso que está em amarelo, porque ela é bem recente, essa decisão, 2025. De plástica mamária, inclusive com implantação de próteses de silicone, e de hormonioterapia em transexuais, tá? Bem, segundo o Supremo também, né, o SUS tem que garantir o atendimento médico aos transexuais de acordo com as suas necessidades biológicas. Porque perceba, um homem trans, ele vai ser uma mulher biológica para sempre, né? Uma mulher trans vai ser um homem biológico para sempre. Então, quando ele chega lá, por exemplo, sei lá, uma mulher trans, chega aos 40 anos de idade, vai ter que fazer exame de próstata. E é por isso que essa decisão vem para atender essas pessoas, para dizer, olha, o transexual, ele vai ter direito tanto ao atendimento de acordo com aquele sexo que ele se identifica, quanto também com o sexo biológico dele, né? Então ele vai poder ir nos dois. Então, um exemplo simples, a FGV gosta de exemplos, né? Uma mulher trans vai ir lá ao ginecologista e também vai ter direito de ir no urologista, no proctologista, né? Para poder atender essa necessidade biológica dela, tá? Bem, o que mais? O CNJ, essa aqui é bem legal, né? O CNJ tem esse entendimento, isso aqui a GB gosta de cobrar, de que os trans, eles têm direito de optar por cumprir pena em unidade feminina, masculina ou em unidade específica, se houver, né? E dentro dessa unidade escolhida, eles têm também preferência pela detenção no convívio geral ou em alas ou celas específicas. Aí cabe a eles, né, ali indicarem ao juiz da execução penal como eles preferem. Bem, por fim, nós temos que o Supremo Tribunal Federal, ele tem declarado que as leis estaduais, distritais, municipais sobre linguagem neutra são todas inconstitucionais, né, formalmente inconstitucionais, porque ferem ali
a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e sobre língua, e também, né, mais recentemente, o Supremo tem expressado ali que parece que também se trata de uma inconstitucionalidade material, porque feriria a dignidade humana, a liberdade, etc. Tá? Bem, agora quero falar com vocês sobre o julgado do STJ, né, em que o tribunal entendeu que não existe racismo reverso, ou seja, racismo contra maiorias. De modo que, se eu cometer ali uma ofensa ou uma discriminação contra alguém pelo fato daquela pessoa ser branca, ou pelo fato daquela pessoa ser católica, ou pelo fato daquela pessoa ser evangélica, né? Isso não é racismo, né? Ainda que a lei de racismo preveja lá o critério religioso ou cor da pele, isso não pode ser considerado racismo, porque segundo o STJ só existe o racismo estrutural, traduzindo. Só a discriminação contra pretos, contra umbandistas, né, é que é racismo. Discriminação contra maiorias não pode ser racismo. Então, se eu discrimino ali uma pessoa porque ela é católica, isso não é nada. Né? Se eu discrimino alguém porque é evangélico, isso não é nada. Mas se eu discriminar alguém por ser humanista, aí é racismo, segundo o STJ. Tá? E no caso da injúria, né, perceba, se essa injúria for contra um branco pelo fato dele ser branco, aí é uma injúria simples. Já se for uma injúria contra a pessoa preta, por ela ser preta, aí é uma injúria racial. A mesma coisa se for questão religiosa, tá? É isso, meus amigos. Bem, agora o direito ao esquecimento, né? O Supremo e o STJ, todos dois, não reconhecem o direito ao esquecimento. Para os dois tribunais, o direito ao esquecimento ele não é compatível com a Constituição brasileira de 88, tá? Embora, né, os dois também reconheçam a possibilidade de eventuais excessos ou abusos aí da liberdade de comunicação serem, né, civilmente apurados e, portanto, ensejar algum tipo de responsabilização por dano moral caso haja esse excesso ou abuso na liberdade de comunicação, tá bom? Bem, essa é uma outra decisão que eu aposto bastante para essa prova, porque a GV gosta bastante desse tema, já cobrou inclusive essa decisão aí já algumas vezes, né? Em que o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu que a educação básica em todas as suas fases, ou seja, a educação infantil, fundamental, médio, né, sendo que a infantil compreende tanto a pré-escola como a creche, ela seria um direito fundamental subjetivo, tá? Subjetivo significa o quê? Que a pessoa pode exigir o direito. Inclusive a GV gosta muito de cobrar isso, né? Dimensão subjetiva e objetiva do direito fundamental. A GV pergunta muito isso. Dimensão subjetiva é exigibilidade. Então, o titular pode exigir o direito. Exigir de quem? Em primeiro lugar, dos poderes públicos. E se eles não fizerem o seu trabalho, obviamente vai exigir no judiciário. Tá? Então, exigibilidade. Essa é a dimensão subjetiva. Do outro lado, a dimensão objetiva é aquela que diz que o ordenamento jurídico como um todo deve observar os direitos fundamentais. Traduzindo, na hora de criar a lei, na hora de interpretar a lei, na hora de implementar a legislação, os poderes públicos têm que observar os direitos fundamentais de um modo geral, tá? Maravilha. E aí o Supremo reconheceu que a educação básica é um direito fundamental subjetivo, ou seja, os titulares vão poder exigir, tá? Veja, que está contido numa norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. E é direito fundamental subjetivo de quem? De todo mundo? Não, não é de todo mundo. É de crianças e jovens. Ou seja, crianças, adolescentes e jovens, né? Lembra que o ECA define lá criança e define adolescente, né? Então, criança até 12 e de 12 a 18 nós temos os adolescentes. E o Estatuto do Jovem, né? Define o jovem lá até 30 anos, né? Dos 15 aos 30. Tranquilo? Maravilha, meus amigos. Então, deles aqui nós temos obrigatoriamente um direito subjetivo que pode ser exigido do Estado a qualquer momento. Perfeito. Agora, quero falar com vocês sobre o meio ambiente, né? As provas da magistratura federal gostam de cobrar o tema meio ambiente. E aí nós temos aqui algumas decisões que eu tenho apostado, elas ainda não vieram, né? Com exceção de uma que já veio, mas as outras ainda não vieram e eu acredito que venha agora, né? Bem, primeira decisão, o Supremo decidiu que a farra do boi e a promoção de briga de galos são inconstitucionais. Porém, decidiu, de outro lado, que a vaquejada e os rodeios são constitucionais. Inclusive, no caso da vaquejada, você tem que tomar cuidado, porque no passado o Supremo chegou a considerar a vaquejada, né, inconstitucional.
Só que aí nós tivemos uma emenda à Constituição e uma lei do Congresso Nacional que mudou, né, a previsão e colocou na Constituição que se nós tivéssemos o reconhecimento de uma atividade desportiva como manifestação cultural brasileira, ela deveria ser considerada constitucional. E aí colocaram a vaquejada nesse rol. E aí passou a ser constitucional, segundo essa emenda à Constituição e segundo a lei. E o Supremo depois acabou aceitando isso, já julgou e falou, não, é válido, realmente agora a vaquejada é constitucional. O que aconteceu aqui? A famosa reversão legislativa da jurisprudência, tá? Inclusive há quem diga que houve também o backlash. Não confundir backlash com reversão legislativa da jurisprudência. Muito cuidado. Backlash é o efeito de rejeição da decisão. O tribunal profere uma decisão e há uma rejeição geral daquela decisão. Ela é uma decisão que é rejeitada, né? Seja pelos poderes públicos, seja pela população, né, em sua maioria. Então há uma ampla rejeição da legislação. Esse é o efeito backlash, é o efeito da rejeição daquela legislação. Ele vai provocar certas reações, né? E aí dentro dessas reações há várias possíveis. Entre elas, uma das reações possíveis é exatamente a reversão legislativa da jurisprudência. Então, reverter a jurisprudência por meio da lei, né, ou seja, criar por meio de uma emenda à Constituição ou de uma nova lei algo diferente do que o tribunal decidiu, chama reversão legislativa da jurisprudência. Pode ser aceito ou não pelo tribunal depois, né? Mas isso ocorre. E isso pode ocorrer tanto com efeito backlash, como também sem. Muitas vezes não dá nem tempo de ter efeito backlash, simplesmente o Congresso discorda, vai lá e faz, e acabou. Né? Ninguém nem fica sabendo. Muitas vezes são decisões menores que as pessoas nem tomam ciência. Então, muitas vezes eu posso ter uma reversão legislativa da jurisprudência sem backlash. Assim como eu posso ter backlash sem reversão legislativa da jurisprudência. São coisas distintas e não necessariamente estão associadas, embora muitas vezes estejam. Tá? Maravilha. Bem, voltando aqui, nós temos também, né, que para o Supremo as legislações locais que proíbam o uso de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, de perfumes e limpeza, são constitucionais. Assim como norma estadual que proíba a caça no território do Estado, também é constitucional. Assim como lei estadual, mesmo de iniciativa parlamentar, tá? Que obrigue o governo a cuidar de cães e gatos abandonados e a criar medidas sanitárias e políticas públicas para o controle da sua reprodução, também é constitucional. Então perceba, essa é uma lei que vai criar despesa para a administração e ainda assim ela é constitucional. Ô Eduardo, mas lei de iniciativa parlamentar pode criar despesa para a administração? Pode. Quem falou para você que não pode? Claro que pode. Não pode naquelas matérias de reserva de iniciativa do chefe do executivo. Aí não pode não. Mas aqui, como não é, pode sim, tá? Bem, e cuidado para não confundir. E, por fim, o Supremo declarou inconstitucional tanto a interpretação da legislação federal, que possibilite o abate imediato de animais apreendidos em situação de maus tratos, como também a legislação local que preveja a castração compulsória e indiscriminada de cães e gatos, né, antes dos 4 meses de idade, sem considerar suas características individuais, meus amigos. Então, veja, né, muitas decisões do Supremo Tribunal Federal aí que são relevantes, né, para nossa prova. Agora, eu quero falar com vocês sobre o Instituto da Federalização. Olha só, esse é um instituto muito importante, né, para sua prova, previsto lá no artigo 109 da Constituição Federal, que diz que aos juízes federais compete processar e julgar, né, as causas relativas a direitos humanos nos termos do parágrafo 5º. Quais causas são essas? São as causas de grave violação de direitos humanos, né? Nessas causas, o que pode acontecer? Né? Veja, eu tenho aqui um juiz estadual, por exemplo, julgando uma causa de grave violação dos direitos humanos, prevista em tratado internacional do qual o Brasil é parte, e o Procurador-Geral da República, por razões de soberania nacional, ele entende que essa causa deveria ser deslocada, né, para a Justiça Federal. Ele entende, olha, essa é uma causa que trata de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, né, um tratado internacional. Pode ensejar a responsabilização do país externamente. Portanto, por razões de soberania, nós temos que passar essa causa para a Justiça Federal. Então, o Procurador-Geral da República propõe,
perante o STJ um incidente de deslocamento de competência. E o STJ vai julgar esse incidente. Se o STJ defere o incidente, ele manda essa causa para a Justiça Federal. E aí a causa será da Justiça Federal. A Justiça Federal que vai julgar aquela causa. Aqui ocorre a famosa federalização. Agora, é claro que o STJ também pode rejeitar, né? E aí ele devolve a causa para a Justiça Estadual. Então eu posso ter, né, aqui as duas coisas, tá? Posso ter um ou posso ter o outro. Não necessariamente eles têm que estar vinculados, né, meus amigos? É isso. Bem, o que eu tinha para falar com vocês nessa revisão hoje era isso. Vou ficando por aqui, desejo uma excelente prova para todos vocês, que Deus abençoe a prova de vocês. Tudo vai dar certo, meus amigos. Tamo junto. Aquele abraço.